Olá, seres de luz! Bem-vindos ao Vibe em Conversa, o podcast oficial da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Cláudio Guedes, espiritualista e cartomante, e toda segunda-feira estamos juntos, multiplataforma, transmitidos simultaneamente pelos 95,7 FM para mais de 50 mil ouvintes por minuto, aplicativo e site da Rádio Vibe Mundial. E claro, nos canais oficiais do YouTube, tanto do Vibe em Conversa, quanto daqui da Rádio Vibe Mundial. O nosso bate-papo aqui é autoconhecimento, bem-estar ou qualquer outro assunto que faça eu e você crescermos juntos. Então vem comigo nessa vibe. Olha, o nosso bate-papo de hoje aqui no Vibe em Conversa é sobre café. Olha, já tem um cheirinho de café muito gostoso aqui no nosso estúdio. E para falar sobre esse bate-papo, a minha convidada é super especial. Para você que acha que café é só aquele golinho que você toma no começo do dia para acordar, para levantar o seu alto astral, olha, na cultura árabe, o fundinho do café, ele pode dizer muito mais sobre você. E para falar sobre isso, sobre essa cultura árabe, sobre a cafeomancia, eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, no Vibe em Conversa, Samara Bessaibes. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui, estou muito feliz, também agradecendo, muito feliz. É uma honra estar aqui com vocês na Vibe e no seu programa, Cláudio. Samara, hoje a gente vai falar sobre cafeomancia, a gente vai falar sobre oráculo egípcio de moedas, que foi um oráculo que você criou, e também tem aqui um pouquinho de tarô egípcio também, né? Sim, vamos mostrar, né, desde o começo, essa trajetória que eu já estou há 48 anos de oráculos e 45 anos de eventos. Sou uma das mais antigas dos eventos. Samara, como que começou a cafeomancia, o oráculo na sua vida? Olha, é muito interessante, porque eu fui jogadora de vôlei e de handball durante quase 17, 18 anos. E aí eu já não pude jogar mais. Construí a minha família, tive meus filhos, me casei na época, depois também já me separei. E antes de me casar, eu já fazia eventos. Eu fazia o D, sabe? Participava da Fenite em algumas coisas, que era a época de desfiles de modelos, eventos de modelos. E eu já fazia o D. Eu tinha 17, 18 anos, eu já participava. Só que aí eu mudei dos eventos para os eventos esotéricos e místicos. Mas antes de eu fazer esses eventos, eu fui professora também de dança e bailarina da arte árabe com a Samira Sami, a segunda percussora de dança do ventre do Brasil. E na época, não tinha nos estados, não tinha nas cidades, naquela época, 35, quase 40 anos atrás, professoras, bailarinas, né? Porque a colônia árabe é muito grande, extensa, principalmente a colônia libanesa aqui no Brasil. Então, nós viajávamos no fim de semana, eu tinha o meu trabalho fixo, e nós viajávamos no fim de semana. E eles começaram a pedir a borra de café. Só que a Samira, como ela era a professora e levava as alunas, e levava a equipe, levava o grupo árabe, né, os cantores, o grupo, a dança, ela não tinha como ler. E ela lia a borra de café árabe. Até hoje, ela lê de vez em quando. Então, uma vez eu já lia tarô. E ela falou, nossa, Samara, você lê tarô, eu vou te levar para os eventos. Você dança, mas você também lê. Eu falei, nossa, então eu vou ganhar 2 em 1, né? Brinquei com ela. Sim, você vai ganhar, porque nós precisamos trabalhar o nosso tempo e nós, né, mesmo que não seja muito caro dentro do evento, você vai para o palco, dança, desce e vai ler oráculo. Eu fiz isso anos. E nessa época, ela falou, quem quer aprender a borra de café? E ela deu aula para mim e para minha irmã, mas quem mesmo aprendeu e seguiu em frente fui eu. Que eu já tinha, né, a leitura, já tinha o dom. E aí, comecei. Nesse inteirinho veio depois, acho que de não sei quantos anos, o clone. Ai, nós estouramos de trabalhar. Explodiu. E eu ia para tudo quanto é lugar. Inclusive a pousada do Rio Quente, que hoje é o resort do Rio Quente. Inclusive, eu até postei no meu Facebook de novo uma lembrança. Eu toda, né, de arrumada para o DUPIC. Na época era um grupo que chamava Cedro do Líbano, que era da minha amiga Maria, com o marido dela, o Atef. E nós dançávamos, mas durante o dia eu pegava um solzinho de manhã no resort.
almoçava e ficava a tarde inteirinha lendo a borra de café e o tarô egípcio. E aí, à noite, já jantava e íamos para o toldo para poder dançar. Nossa, foram 7 anos para mim, né? Assim, seguidos, foi lindo e maravilhoso. E quando estourou o clone, era um evento atrás do outro, porque queria da leitura. Todo mundo queria. Todo, porque assim, é uma leitura diferente, é uma leitura difícil. Na borra de café, meus queridos, nós não temos arquétipos, nós não temos figuras, símbolos, cores, numerologia, planetas. E é um estudo profundo, né? Profundo. E também a nossa intuição. Então, eu comecei a ler, comecei a fazer. E nessa época, a Samira, que ela é percursora, ela é a idealizadora do mercado persa. O mercado persa vai fazer 32 anos, meus queridos. E você está lá todos os anos. Eu parei alguns anos e retornei. Então, a filha dela, a Shalimar, e ela, que conduz ainda, né, o mercado com o filho dela, o Fábio. E o marido da Shalimar, que é o Marcos. Então, esse mercado persa é um festival de dança. Então, a borra de café está presente. É o que está presente e é o que o pessoal procura e busca. Mas também faço os eventos místicos, esotéricos, né? Principalmente a Mística Fé, do Claudinei Prietro, da Noêmia Klug Prietro. E eu participo. Tem bazar, eu participo. Tem eventos nos clubes, eu participo. A borra de café, até eles adoram para os casamentos árabes, quando eles querem comemorar, né? É tradição. Agora não é tanto mais, mas eu já fiz muita bodas de ouro, bodas de prata, casamento, aniversário, tendo um tudo motivo. Que te convidarem, né? Eu vou. Samara, conta para mim, o que de fato é a cafeomancia? Olha, eu estudo através do pó, do café, aquilo que você toma. Por isso é que não existe borra de café por foto. Não existe borra de café online, meus queridos. Isso é um erro muito grande. Você tem que tomar, é a sua energia. Aí você fala assim, mas eu posso tomar o café na minha casa, eu bato a foto e mando para você. Não é a mesma coisa. Pode, mas não fica igual. Você precisa a energia que você está colocando no pó, na borra. Então, o cafeomancia, ela é o estudo do café pela borra de café. Tem outros estudos? Tem, mas eu não vou nem comentar aqui. Existem, é ótimo. Depende. Mas tem uma outra linha que você também desenvolve. Você desenvolve. Você tem que treinar muito? Tem. A sua intuição ajuda muito? Ajuda. É um conjunto. A intuição que você estudou e a interpretação. A interpretação, a sua intuição, a sua inspiração. Nós nunca lemos sozinhas, nós sabemos disso, nós temos a linha, nós nunca vamos para um evento ou por uma leitura despreparada, a gente se centra, né? Faz o que tem que fazer, independente da sua religiosidade, da sua filosofia de vida, mas eu principalmente, que desde os meus 12, 13 anos eu já estudava o Egito. Quase 40 anos de história, né, nessa trajetória. Mais, quase 40 anos, sim, é muito mais. Mas, assim, o pessoal fala, você tem parentes árabes? Ninguém. Eu sou descendente de italianos e de ingleses, não tem nada a ver. Então, é a minha alma mesmo, meu espírito entrega, que viveu lá há muito tempo, principalmente quando eu criei o Oráculo Egípcio de Moedas. E aí, eu me aprofundei na borra de café, todos os eventos eu lia, e chegou um momento que eu falei, agora eu vou parar de dançar e parar também da aula. Foram 26 anos, fora o meu trabalho fixo, fora minha família, fora meus filhos, fora, né, cuidar de família e etc. Muito tempo. Muito tempo. Samara, onde surgiu essa leitura? Alguns falam que foi na Mesopotâmia, mas na verdade foram sumérios. E aí foi progredindo para o Egito, na época Babilônia, apesar que eles não comentam, eles não gostam de falar da Babilônia. Foram também para os países árabes, para a Turquia e todos os países. Se espalhou. Quando foi no século IX, a borra de café ela foi introduzida na Europa. Mas muita gente lê. Então, os gregos leem, a Romênia,
A França foi uma das primeiras a desenvolver, porque eles criaram, né, também o Petit Lenormand, que é o baralho, sei lá, acho que foi no século qual, nem lembro mais, 12, 13, Me fugiu a memória aqui 1700, também. 1800, o Petit Lenormand, mas já tinham o tarô, e o tarô egípcio, que é maravilhoso também, não foi na época do papado, do carteado, né? Tanto é que não tem cartas de diabo, de papa, e nem os arcanos menores são de naipes. Então, é muito antigo. Eu tenho um tarô que ele foi replicado em 1925. Ele pode não ter sido o primeiro tarô a ser lançado na humanidade, mas o tarô, principalmente que eu gosto do Kir, ele é extremamente feito em todos os sentidos das primeiras dinastias do povo da civilização egípcia. Não quer dizer que ele tenha sido o primeiro, que para nós ele até foi. A gente defende essa linha, os outros rebatem essa linha. Mas é porque da importância de relevar no tarô egípcio na época. E ele chegou, a borra de café chegou no século IX, né, voltando, e é onde foi sendo desenvolvida por vários países a leitura. Tchecoslováquia, Romênia. Naquela época, muita gente lia. E, assim, é tradição porque o pai e a mãe passam para os seus filhos. Essa minha mestra, ela era casada com um árabe e a mãe passou para ela todo o conhecimento, a sogra, né? E ela também passou para os filhos. E ela falou, vou passar para você porque você já tem um dom, já tem uma ligação muito forte com o Egito. Nós vamos ver com o tempo como é essa ligação. E até hoje é minha amiga, já são mais de quantos anos? 36, 37 anos. Foi um chamado, né? Foi um chamado e é muito forte. E eu sonhava, não é só isso, né, Cláudio? Já adolescente eu sonhava que eu estava nas areias alaranjadas. E eu não sabia onde era isso, era no Egito. Eu já sonhava. Eu não sonhava com a dança. Eu sonhava com as areias do deserto, mas elas não eram bege. Elas eram alaranjadas. É bem interessante isso. E aí, com o tempo, também veio os insights, que depois, né, nós falamos do oráculo egípcio de moedas. Samara, conta pra mim, pode qualquer café? Eu posso ir no supermercado agora. A dona de casa que está nos acompanhando pela frequência, para quem está no trânsito, para quem está nos acompanhando por qualquer plataforma. Eu posso comprar um café agora e utilizar para fazer essa leitura? Pode, desde que seja um pó fino. Só que quando nós começamos, eu não tinha café, nós não tínhamos o café árabe aqui, não tinha café importado, porque não é só árabe, né? Tem de outros lugares. O café turco, eu de verdade, tem muita gente que gosta, eu já não gosto muito. Então, eu prefiro o árabe, tem o libanês, tem o etíope, são cafés muito fortes. Mas é um pó que ele fixa na xícara. O pó nosso nacional, mesmo fino, ele não fixa. E naquela época, a gente lia com esse pó. Nossa. E dava para ler, porque tem a forma de você fazer o café que é diferenciada. Tem então, um segredinho. Tem uma magia, né? A gente brinca que é um café rezado, e é mesmo. Então, hoje nós temos o acesso, que naquela época nós não tínhamos, do café importado. E agora nós temos. Não é um café barato, é um café, às vezes, muito difícil de achar. Quando você compra um tipo, eu já compro 2, 3, porque eu sei que não vem mais para o Brasil. Mudam de marca, mudam de fornecedor. Então, eu já compro 3 pacotes para garantir para os eventos. E para você que está nos acompanhando, fica ligadinho, que daqui a pouco tem um ouvinte que está aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial. A Samara vai fazer uma leitura para ela ao vivo. Assim você já tem noção de quando tiver algum evento e a Samara estiver lá, como que é uma leitura, o que vai ser revelado. Então aguarda, fica com a gente, que daqui a pouquinho tem essa parte ao vivo. Isso mesmo. Samara, por que o café ele não pode ser coado? Tem algum significado? Não, essa é da cultura árabe, é a cultura mesmo árabe. Tanto é que também na Turquia eles não comem café. Perfeito. Os árabes, eles gostam muito de café forte. Tanto é, os beduínos que estão
todos de uma linha tribal, uma linha do deserto, meus queridos. Eles esquentam na areia. É maravilhoso também a forma, é uma forma bem Direto ali diferente. na areia? Na areia. Nós, no começo, quando nós fazíamos eventos, que nós levávamos a borra de café, a gente levava a espiriteira, que é um perigo. Hoje em dia, você não pode mais nos eventos acender um incenso, acender uma vela. É muito menos você levar um bojãozinho de gás Sim. e fazer o seu café na hora, porque hora. O bom é na hora. Só que agora eu desenvolvi alguns métodos Algumas e técnicas que ele fica quentinho, pelando durante também uns 24 horas. No dia seguinte, quando eu vou lavar a jarra para a cafeteira, para colocar o café novo, tá quente ainda o café que eu jogo. Então, é a forma, e ele parece que concentra mais o gosto. Quando você não coa, o gosto é muito mais puro, é purificado. E hoje, você viu, nós temos muitas misturas no café, no café nacional, infelizmente. Alguns não tem ainda, mas o importado não tem essas misturas. Sabe, ou é torra média, ou é a torra mais leve, ou é a torra mais forte, que a gente chama, né, do próprio grão de café. E os árabes, eles colocam várias especiarias no café. Então, eles colocam canela. sementes também, mas eu nunca veio com canela. Eles colocam sementes, raízes, florais, folhas e outras especiarias que nós não temos aqui no Ocidente. Aí você fala assim, o café, você põe açúcar? Não necessariamente. Tem pessoas que não gostam do café porque ele é um pouco mais amargo, mas as especiarias deles adoçam. Nossa, que bacana. Então, tem café que é um pouco mais amargo, que eu já vejo, e já minha clientela gosta de café doce, não está acostumada. Aí eu até coloco, mas às vezes não tenho nem necessidade de colocar, porque já veio doce. O pó. Sandra, conta pra gente aqui, de forma rápida, sucinta, Sim. como que é esse preparo? Tem o que você pode contar, na verdade, até a virada da xícara da pessoa. Tem algum ritual? Você se conecta? Sim, eu já me conecto em casa, já faço fervo, né? Que é com pó. E já rezo, faço as minhas rezas, as minhas vibrações, energias para aquela pessoa que vier tomar o café, que seja muito iluminado, muito próspero, que dê abertura, muita positividade, bem-aventurança. É o que a gente faz. E depois, né, eu mexo um pouquinho e já coloco na jarra. Não é jarra, é cafeteira. Existe algum tempo, depois que a pessoa vira o café, você conta pausadamente ali na sua cabeça um tempinho ou não? É a intuição mesmo, agora é hora de virar. Então, a minha leitura, como não é só a borra, é o tempo para baixar. Então, por exemplo, eu faço uma leiturinha, a pessoa tomou café, eu faço uma leitura. Aí, eu viro a xícara e já faço a numerologia, é o tempo dela. Faço a numerologia, porque eu já fiz uma leitura. Depois da numerologia, eu faço a segunda releitura da borra de café à xícara. E depois vamos para o tarô para ela perguntar. Porque a borra de café é sua, é o que vem para você. A gente pode dizer, uma pessoa vai entrar na tua caminhada. Pode, mas ela ficar perguntando, eu quero saber do meu pai, da minha mãe? Não vai. Eu não leio nessa linha. E não leio o passado. Tanto é que as minhas xícaras não têm nem mais asas. Quando eu comecei, que nós não tínhamos o acesso às xícaras egípcias, árabes ou de qualquer país do Oriente, eu lia com a asa, que pode retratar o passado. Mas conforme a pessoa vira, eu tiro e já sei do passado, mas eu não gosto de ler. Agora que eu percebi literalmente que não tem a asinha, não, são né? xícaras árabes, egípcias. Algumas vieram muito da Síria, a maioria minha veio mais da Síria, do Líbano. E do Egito também eu tenho. Tenho da Turquia, mas eu não uso. Faz acho que faz mais de 25 anos que eu não uso com asa. Sandra, uma curiosidade. O Sim. ambiente também interfere na leitura? Eu não deixo. Não deixa. Não, você se não prepara, deixo, tem me todo preparo e todo mundo que é oraculista tem que fazer isso como você também é. Antes, já faço minha preparação, já saio de casa, na verdade, preparada, né? Se protegendo. Mas o local
totalmente selado, e você viu, tem interferência, você está lendo, uma pessoa te chama, interfere a leitura, barulho de som, barulho das pessoas conversando, mas eu já estou tão treinada há tantos anos que eu foco na leitura. Você consegue bloquear o que está ali no externo, sim. E as energias também. Porque, né, tem muita mistura de energia, vibrações positivas, vibrações negativas. E a pessoa que está ali lendo, pode ter certeza, ela não está linda e maravilhosa. Mas a permissão que ela está dando para ler, já começa uma leitura, inclusive de cura. E as pessoas nem imaginam isso. Que bacana. Porque estão presos apenas numa leitura, né? Nós temos que ganhar, temos o nosso tempo, é o espaço, você tem que pagar, é condução, é viagem, quando a gente faz fora os eventos, é o nosso tempo, a nossa dedicação, mas eu faço com amor, pode ter certeza, que são muitos anos, né? Muitos anos. Tanto é que eu também diminuí um pouco, também várias outras causas e situações mais difíceis, eu diminuí um pouco o meu ritmo. E a minha idade também, né? A gente vai ficando um pouquinho mais lenta. Mesmo assim, flui. E flui. Samara, quando você colocou o pó, eu posso chamar isso daqui de... Nesse pote, né? Quando você colocou o pó, você bateu. Você faz alguma reza antes? Ela como já que está foi? preparado, né? Já está preparado, porque eu já preparo antes em casa. Em casa mesmo. Eu já faço. E por que eu percebi que você bateu várias vezes? Eu gosto por causa do som. Se eu tivesse um sininho, eu colocaria um sininho, mas eu gosto de bater porque está purificando, está iluminando, a pessoa vai, né, para ela ouvir. Eu não falo negatividade. Eu não vou falar de traição, eu não vou falar de morte, isso é um absurdo, né? As pessoas que procuram, porque às vezes a pessoa, ela procura porque ela quer ver o caminho dela, o direcionamento. Não ficar fuxicando a vida dos outros e situações perigosas que dependem do que você fala. Eu tenho muita ética, Cláudio. Dependendo do que você fala, a pessoa vai lá e faz um monte de besteira. Né? E como eu tenho uma linha de tempo de 1 minuto até 3 anos, a escolha são das pessoas. Elas escolheram ou não. O oráculo rastreia, mas as escolhas são delas. Como qualquer outro oráculo, né? Como se fosse uma bússola. Ele está te dando um norte, mas a escolha final vai ser do consulente, da pessoa que está tomando o café. Isso mesmo. É a pessoa que está tomando, que ela naquele momento fala, nossa, eu vi alguma coisa assim, onde foi mesmo? Não, mas eu não segui esse caminho. Mas veio o alerta, veio uma lembrança, veio uma situação. E de repente o caminho dela é aquele que ela escolheu. Então a gente adverte antes, não adverte. Ela que está buscando. Então ela deu abertura para direcionar uma leitura. E aí, né, nós como somos oraculistas, fazemos essa parte. Mas nós temos que ter muita responsabilidade, porque tem muitas pessoas que também não estão preparadas para a verdade. Elas querem ouvir, de repente, o que elas querem ouvir, e não aquilo que está sendo rastreado. Sim. Então, Samara, alerta. Após ali você fez o processo, né, de colocar o café na xícara, a pessoa toma. Depois ela demora um tempo ali, né, para fazer o processo do café. Como que você identifica essas figuras? Como que é esse processo? É interessante. Eu estava esperando você perguntar. A borra de café nem sempre ela vai mostrar os formatos, desenhos. Mas nós lemos os rendilhados, os fantasmas, quando tem forma, quando tem formato, os sombreados, e tem outras situações também na borra que a gente lê. Então nós temos uma técnica, mas ao mesmo tempo com a nossa intuição. Ah, entendi. Então não é exatamente, você vai ver ali uma taça, muitas vezes sai. Muitas. O pessoal convida todo mundo a entrar, né, no meu Instagram, eu coloco sempre as xícaras, coloco também no Facebook, desenhos, formas. Tem desenhos na borra de café que formam significados que dá para a gente saber e diferenciar quem está desencarnado e quem não está. É bem interessante, é muito interessante. A situação do dia a dia, saem muitos animais, sempre saem simbologias, situações simbólicas, saem às vezes letras, números, mas saem muitas figuras também.
E a posição do desenho ou da figura, ela muda também conforme o significado? Muda. E o que está, qual os outros elementos que estão ao lado. Que de repente já a pessoa já está passando aquilo e eu falo, olha, pode passar. E ela fala, não, já estou passando, Samara. Então, tem coisas que já está como até para frente, mas ela já está passando ali. Perfeito. E aí dá sim. Eu não gosto de dar tempo, oráculo é atemporal, nós sabemos disso, por isso que eu tenho uma janela de tempo, de linha de tempo bem longa, 1 minuto até 3 anos é muita coisa, mas às vezes acontece até depois, alguma coisa. Tem algum caso, assim, surpreendente, que você não precisa falar nome, mas que aconteceu e te ligaram assim, Samara, sabe? Para borra de café não, porque tem que estar presencial. Mas depois que eu li... Isso, depois que você Samara, leu. sim, aconteceu. Eu estou abismada. Eu vou falar muito francamente, eu nem acreditei. Eu queria ver como é que era a leitura. E eu nem acreditei. Mas quando aconteceu, eu fiquei, assim, bem... não digo assustada, mas surpresa. E eles falam mesmo, eles ligam. Ou quando não liga, aparece no evento. Para contar, para dar o feedback. Para contar, para ler de novo, para ver como tá. E eu sempre brinco, né? Se eu fosse mercenária, eu falava, olha, você tem que ler daqui 1 mês. Não, não é assim. Processo, às vezes, é 1 ano, meio ano, 2 anos, depende da necessidade de uma leitura. Eu ia te perguntar exatamente isso. Não existe um tempo para você voltar a ler. Não, não. Mas eu não gosto de ler direto. Não gosto porque a energia ainda não fez parte. Não, aquele acontecimento pode começar e está acontecendo e pode dar quase a mesma coisa. Uma borra nunca é igual. Mas, por exemplo, quando você lê um tarô egípcio, oráculo, né, egípcio de moedas, é um tempo que já está previsto. Aí a pessoa vai lá com dias quer ler de novo. Eu falei, querida, não, nem... E aí ele falou, mas você não quer ler para mim, Samara? Não é o caso, não é o fato de eu não querer ler. Você não deu tempo ao tempo das situações acontecerem. Então, você veja, depois que acontecer, se você quiser ler, não tem problema, mas espera mais um pouquinho. Aí, tem gente que fala assim, ai, Samara, você não quer ganhar dinheiro. Eu falo, não é o fato disso. O fato é do tempo a tempo. É a sua escolha. É o caminho que apareceu. É o direcionamento claro que apareceu. Ou que ainda não apareceu, que está oculto. Porque saem muitas situações ocultas. Sai, muito. Samara, você já comentou aqui com a gente que você não lê sobre o passado. Não. Certo? Mas a cafeomancia, ela pode falar sobre o passado, presente e futuro? Pode. Ela pode falar. Algumas situações eu comento. Mas eu comento talvez de outras vidas, não daqui. Isso é bem interessante. Aí a pessoa fala, não, eu já sei disso. Então é porque... De repente, ali tinha que realmente confirmar, reforçar. Mas eu, de verdade, não gosto de falar do passado. Acabou. A pessoa quer que eu fale passado para quê? Para confirmar se aquilo é verdadeiro ou não. Vai trazer até mais situações desafiadoras para ela, isso, Deixa, né? Não vai adiantar. É o direito dela, mas eu já não comento. Eu já falo, não leio o passado. Agora, se você quiser saber só do passado, aí você vai em um outro oraculista, uma outra leitura, porque a minha linha não é essa. A sua linha é mais direcionada. É direcionada. É daqui para frente. Para frente. Ou um momento que essa pessoa já está, né? Está revivendo, está vivendo alguma situação assim. É Samara, bem interessante. Na questão dos símbolos, por exemplo, para mim pode aparecer, fiz uma leitura, aí o meu colega vai fazer também. Para mim apareceu, por exemplo, uma árvore. Esse mesmo significado da árvore pode ser diferente para mim e da outra pessoa ser diferente? Pode, por causa dos elementos do lado. E a posição, e como que está. Que lado que está da xícara, como está, embaixo, no futuro. Então, assim, tem símbolos que não tem nada a ver muito nem com tarô, nem com baralho. São semelhantes, parecidos, alguns pode ser, mas a maioria não são. A maioria não é. Não é. Por isso que é uma xícara individual. Individual, porque é para aquela pessoa. E, às vezes, está tão bloqueada a pessoa que parece que não saiu nada. E aí, não, vamos ler.
vamos ler do mesmo jeito. E aí dá para a gente dar uma expandida naquela xícara. É bem interessante. Samara, para quem está nos acompanhando agora, você pode dar alguma dica como que se desenvolve essa intuição para este tipo de leitura? Pois é, olha, meus queridos, a visão, eu não sou clarividente. Sim. Posso ter, né, pelo nosso terceiro olho, etc. Até posso, mas é você se centrar, você se concentrar, pedindo que seja para uma positividade, uma prosperidade, uma iluminação e não ao contrário, e que aquela leitura possa servir de ajuda ao próximo, porque senão você não abre sua visão. Desculpa, mas não abre. Então, para que você está fazendo uma leitura? Não é para ajudar? Não é para, de repente... Quantas vezes a pessoa fala, olha, Samara, eu sentei aqui, mas não quero nem burra de café, nem numerologia e nem tarô, só quero falar com você. Só desabafar. Não, porque a gente acolhe, né? Sim. Nós acolhemos. Sim, tem pessoas que têm um desespero tão grande e estão prestes a fazer uma besteira. E às vezes ela não quer ver nada. Aí ela fala assim, eu mudei de ideia, eu vou tomar a borra. Mas eu não quero a numerologia. Pode ser só a borra? Eu falei, pode. Eu também não quero numerologia, mas pode ser o tarô? Pode. É o que você quiser. Você sentou, é o que você quiser, não tem problema. É o que você se afinizar. Então, que eu sempre brinco, né? Tem, às vezes, fila em alguns eventos e uma pessoa esperou lá 2 horas. Quando ela senta, ela fala, eu não tomo café. Eu falei, é mesmo? Você não quer nem experimentar porque é um café diferente, árabe, né? Diferente. Ela falou, não tomo mesmo. Eu falei, tá bom, então você quer numerologia e mais tarô? Ou você só quer tarô ou só numerologia? Como você quiser. Aí ela fala, tá bom, pode ser. Aí, de repente, está terminando a consulta. Fala, você pode... Eu quero experimentar o café agora. Mas, às vezes, a pessoa espera na fila e ela não toma café. Mas ela está ali por algum motivo maior. Não que eu seja linda e maravilhosa, não é nada disso, hein, pessoal? É porque algumas situações, de repente, ela está ali. Nós não trabalhamos sozinhos, meu querido oraculista Cláudio. Como a maioria sabe disso. Então, de repente, você está num lugar e ela também é direcionada por algum motivo, alguma coisa. Aí você fala, você está fazendo limpeza espiritual? Eu falei, claro que não. Eu não sou de nenhuma linha de vocês. Né? Não desfazendo de nada, nem diminuindo quem sou eu. Mas ali eu só sou uma oraculista. Então, se os mentores, ou o guardião, ou... né, outros como seres. Assim, qualquer pessoa quiser chamar. Porque precisa estar ali um pouco mais energeticamente, espiritualmente, eu nem sei. Mas, muito das vezes, a gente sabe. Perfeito. Muitas das vezes é que a gente não pode comentar, não pode falar, não sabemos o nível, né, de entendimento da pessoa, ou ainda o conhecimento ou a aceitação dela, mas ali, de repente, mesmo num maior barulhão de um evento, ela está sendo trabalhada, e a gente não sabe, não podemos dizer. E você tem todo esse cuidado, né? Você sente ali a pessoa, eu acho que eu posso falar isso, ou sim, ou já não posso. Isso, eu já, né? E também o que eu não posso falar, eu já sei direto. E eu ouço, não fale, né? E abranda, e a gente, né, tá vendo ali que a pessoa, de repente, pode já estar doente, ela sabe, eu não sei, e não comentar. Nós irmos por outras vias para ela poder acessar uns caminhos diferentes de entendimento. É diferente. Devia falar, olha, você tem quantos meses aí? Tem gente que fala isso, é um absurdo. Eu também acho. Meu Deus, essa pessoa pode estar num estado talvez tão de desequilíbrio, tanto sofrimento. O que quem vai ajudar ela a ter essa informação, né? E ela vai lá e se joga em algum lugar. Entenderam qual é a responsabilidade de um oráculo? Então, meus queridos, muito atenção. Você vê que a pessoa já está num ponto de desequilíbrio altíssimo, ou está numa melancolia, numa depressão, numa tristeza, num fim do fim aí, tudo fracassou na vida dela, e aí você tem que ir com muita delicadeza, muito cuidado. Aí você fala, mas dá tempo de você perceber tudo isso em 15, 20 minutos, que nem é o tempo de uma leitura. Porque nós sentimos, nós vemos,
tem que ter essa percepção aguçada. Por isso que o meu trabalho, que a gente brinca, né, é um café rezado, não começa no dia, já começa na semana que eu vou fazer as leituras, que eu estou me preparando para os eventos, já começa ali a preparação da semana. Todo um processo, para você também estar apta, a sua conexão, receptiva nessa conexão espiritual, ou dos mentores, ou do próprio anjo da guarda, que a gente não perde com 7 anos, como é dito, o seu guardião. Nós não trabalhamos sem uma força muito própria, muito positiva, muito iluminada, de ajuda, né? Porque tem todos os tipos de energia em eventos. Hoje, eu não atendo mais presencial, meus queridos. É só nos eventos, a borra de café. E falando evento, a gente vai ter um evento aí que a gente vai contar depois, que a Sâmara vai estar presente, né, Sâmara? Vai ser um prazer. O primeiro evento vai ser um prazer estar com vocês. E a gente vai contar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero dar um recado. Eu quero te falar que nós estamos gravando aqui, né, esse podcast do Estúdio Vibecast. Um estúdio de última geração aqui da Rádio Vibe Mundial, uma localização excelente no coração da Avenida Paulista. E olha, no gol, literalmente no gol ali do metrô. Então, se você está querendo fazer o seu próprio podcast, gravar algum curso, venha para o Vibecast. Para você que está me acompanhando pelo YouTube, tem um telefone aqui embaixo que o meu querido Doni vai colocar. Ele sempre fala, não fala que eu vou colocar, mas já falei. E também, se você quiser fazer parte do nosso casting de comunicadores aqui da Rádio Vibe Mundial, você pode procurar agora mesmo o nosso departamento comercial, comandado brilhantemente pela minha querida amiga Viviane Petersen. Então, vem fazer parte da Rádio Vibe Mundial, vem fazer o seu conteúdo aqui também no nosso estúdio Vibecast. E para você que estava esperando aquele momento da leitura ao vivo, olha, a nossa querida ouvinte, ela já está aqui se arrumando, já está aqui se ajustando. A Sâmara também já está preparando aqui o café. E chegou a hora. Esse é o momento da nossa leitura ao vivo de Caféomancia. Agora sim, a nossa ouvinte já está aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, no estúdio Vibecast aqui. E agora teremos uma leitura ao vivo. Aqui comigo eu tenho Michele Palerme, que é ouvinte da Rádio Vibe Mundial, e também trabalha aqui na Rádio Vibe Mundial e que vai servir como cobaia, podemos dizer assim. Michele, muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui conhecendo um pouquinho mais o trabalho dessa profissional tão incrível. Tá ansiosa, Michele? Eu gosto muito dos oráculos, mas a borra de café eu não conheço ainda, então vai ser a primeira vez aqui junto com o pessoal. E para você que está nos acompanhando pelo rádio, corre lá pro YouTube para você ver como que vai ser essa leitura ao vivo. A Sâmara vai preparar tudo aqui com muito cuidado e muito carinho, e você já tem noção, porque tá chegando o Vibe Day e a Sâmara vai estar lá no Vibe Day também. O Vibe Day é o maior evento de espiritualidade dos últimos anos, eu digo assim. É um evento onde vai participar a Astral TV e a Rádio Vibe Mundial se uniram juntas nesse evento, onde vai reunir as maiores personalidades ali da espiritualidade, Wagner Borges, a Sâmara, Monja Coin. Então não perca agora. Você pode, como que eu faço, Cláudio, para resgatar o meu ingresso? Vai agora mesmo no Instagram da Rádio Vibe Mundial, no link da bio, desculpa, e você pode resgatar o seu ingresso gratuitamente. Não perca tempo. Últimos ingressos. E a Sâmara é uma das oraculistas. Então, quer saber ali um direcionamento, corre agora mesmo e garanta o seu ingresso. Vamos lá, Sâmara, agora eu deixo com você o processo, como que funciona. Você já colocou um pouco de café? Já coloquei. E é assim, Michele, o café árabe, ele é um café muito forte, é um café diferente. Tem pessoas que adoram, tem pessoas que... O golinho que você der já é o suficiente. Mas, se você gostar, você vai deixar até um dedo. E se você não gostar, o golinho que você quiser dar. Entendi. Pode começar a com licença. Pois não. Então, nesse momento, nós temos aqui a nossa querida amiga ouvinte, companheira de trabalho, a Michele, ela está tomando, né, o café. Vou dar 3 golinhos. 3 golinhos? E 3 é bom. Tá gostoso. Quais são as primeiras impressões? Bom, eu tomo café sem açúcar, então não achei tão forte. Eu gostei bastante do sabor do café, é uma delícia. Que bom. Bom, eu faço uma leiturinha, depois eu faço uma segunda releitura. Nessa primeira leitura, o seu caminho já começou
galgar o fortalecimento que você precisa. Só que vem estudo, vem conhecimento, vem especialização, né? Não sei os graus aí que você também estuda, se você adora essa área esotérica, terapêutica, mas você começou um novo processo, ou vai começar. Essa é uma primeira leitura, tem uma montanha lindíssima de elevação aqui para você, e isso é muito importante. Aí, a sua mão direita aqui, só um pouquinho, porque está quente, e pode tirar a mão. Nesse tempo, Cláudio, que ainda tem que esperar abaixar, porque mesmo ela tomando bastante ou não, ele tem que abaixar e formar. Eu faço a numerologia. E quando eu não faço a numerologia, que a pessoa nem quer, eu já converso com a pessoa, às vezes também não converso nada, fico, espero o tempo para ele descer. Aí eu faço essa segunda releitura. Depois, né, principalmente nos eventos, né, da releitura, aí vamos para as perguntas no tarô egípcio, porque aí ela vai perguntar de outras pessoas. Eu quero ver mesmo, sabe, se o meu trabalho, se esse trabalho, se eu for para aquele trabalho, se é positivo, se eu for viajar é positivo. Perguntas assim de direcionamentos e perguntas objetivas. Como nós estamos aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ótimo. Olha que pó. Olha a finura desse pó. Uma lua cheia, uma lua de prosperidade. Está num período maravilhoso da tua caminhada, porque não forma só lua cheia, forma várias outras situações. E olha só a borra de café. Que lindo. E agora nós vamos dar uma avaliada aqui. Para você que está nos acompanhando aí pelo rádio, corre para o YouTube também, que tudo está acontecendo ao vivo e a cores, literalmente. Aproveita para seguir o canal, para compartilhar. Você já conhecia esse oráculo, a cafeomancia? Comenta aqui. Olha que interessante. Já dividida entre situações, o que será melhor, o que não será, o que vem fazer, o que você precisa realizar. Não pense assim, isso é positivo, isso não é positivo, isso é o que realmente eu quero. A sua borra, ela não está dividida, mas ela trouxe aspectos muito fortes de duas situações ao mesmo tempo. Você não vai deixar de fazer, você vai agregar. É diferente. É uma situação muito diferente. No fundo da xícara, é como se fosse... não é uma bolsa, mas é algo que está já se guardando. Você já começou a colher para você o que é necessário fazer, o que você precisa armazenar é dentro de você. Apesar de você ser uma mulher muito ainda jovem de espírito, você foi muito precoce desde criança e muito, muito reservada, muito na sua. Quando você briga para valer. Quando você, né, de repente, não se exalta muito. Não fica nervosa, porque assim, o teu lado do sono é um lado importante para você. Tem hora que se desaba. É aquela velha história que brinca assim, né? No final de semana, vamos dormir até acordar? Sim, mas às vezes não dá para fazer isso. Não conheço você. É a primeira vez que eu tô te vendo, Michele. Mas tem muitas divisões. E quando ele apareceu, parece uma corujinha. E ao mesmo tempo, uma mistura de uma ave com um gato. Olha só de longe. Olha só de longe. Não sei se você gosta de animais, se tem. Nós temos os nossos animais de poder também. Então, é muito importante para você. Tem já uma conexão, uma ligação. Nós sabemos que nós podemos ter 1 até 4 animais de poder, mas não necessariamente. E necessariamente naquele momento, de repente, ser assim, meu animal de poder não é nenhuma... Não é nenhum felino, não é nenhuma ave, mas naquele momento está trazendo alguma informação para você que precisa se mostrar. Então, aquele é uma mistura. Se não tivesse um rabinho, ia ser uma coruja, mas não é. Olha só, vê se você consegue enxergar. Como tem um rabinho e as orelhinhas de ave, é uma mistura desses dois. O que o gato veio te trazer? Qual é a informação da telepatia? É um guardião. Gato é um guardião no egípcio antigo, até hoje. Você matar um gato, menino, naquela época, você era liquidado. O gato, no Antigo Egito, eles não saíam depois das 4h30, 5 horas. Por quê?
porque não podia. Era as sombras, era a noite, eram os ataques espirituais, vibracionais perigosos. E quando eles eram obrigados a sair, o gato vinha como guardião deles. Então, o gato ele é muito telepático. Ele transmuta a tua energia, ele muda. E os egípcios já sabiam disso. A coruja, o símbolo do conhecimento, da sabedoria. O que será que você vai estudar? O que será que você quer desenvolver na tua caminhada? Então, trabalhe melhor o seu lado emocional. Não estou falando só sentimental, esse, né? Mas uma grande serpente entrou na sua xícara. Olha isso. Dá para você ver que não está muito iluminado? Sim. Olha. Então, o conhecimento, a sabedoria, a bem-aventurança que está chegando na tua caminhada. Então, assim, o que também posso te dizer? Se proteja. Você é o tipo de mulher que, se tiver trabalho em casa, você trabalha. Aí também, né, dá uns tempinhos, né? Sim. Você já trabalha o dia inteiro em casa, relaxa sua mente. Mas você é o tipo de mulher que a sua mente não para. Ao mesmo tempo, essa serpente vem dizer assim para você, opa, o que eu quero conhecer mais? Dentro de uma profissão, dentro dos estudos esotéricos, terapêuticos, ou filosóficos, ou religiosos, tá a seu critério. Então, você olha e fala, né, ela não tem nada de bruxinha. Quem diz que não tem? Ela não tem nada de... Tem é muito. Então, provavelmente na tua caminhada, né, já veio com serpente, já veio com gato, já veio com uma coruja, meu querido. Tem um lado bruxesco aí? Tem um lado bruxinha? A bruxona. Uma bruxona? E vamos lembrar, os bruxos, as bruxas, são seres de muito conhecimento e sabedoria. Não é nada maléfico, não é nada, a menos, né, que você queira virar em outro aspecto da conversa. Mas não é. E aí, os dois caminhos estão aqui. Olha lá. Que caminho. De repente, você vai agregar um terceiro se você realmente não quiser escolher um deles. Então, fica com 2 e agrega mais um. Tem desenvolvimento aí para você altíssimo? Tem. Mas essa serpente é uma serpente muito criteriosa. Porque a serpente, a gente não vai falar só de Kundalini. Isso, né? A mulher, ela já... Se ela souber, ela já tem um preparo para isso. Mas é a serpente do conhecimento, da sabedoria. E, muito das vezes, é uma ligação na proteção, Michele. Sim. Né? Engraçado, as minhas leituras de borra, que às vezes eu gosto de tirar, eu gosto para ver, não sai muito serpente. Sai felinos. Eu tenho uma borra que saiu um elefante, o Ganesha. Ai, amo. E essa semana que eu estava me preparando, eu quis tirar. Sabe o que saiu? Vocês não vão acreditar, o Chaplin. Eu vou botar no Instagram. E aí, quando eu olhei, será que é o Chaplin ou é um homem árabe egípcio muito antigo, de bigodão, aquele chapeuzinho, mas tem né? Então, sai muita coisa. E o que será que isso veio me trazer? O que será? Qual é a mensagem que está te trazendo aqui? Qual é a prioridade, talvez, na tua caminhada daqui para frente? Fora cuidar de casa, se tiver filhos, porque eu também não sou adivinha, não é bola de cristal, não sei. Fora a sua vida, né, particular, o que veio para realmente você expandir, não só mentalmente, mas principalmente espiritualmente. Então, você está no caminho certo? Você está. Sucesso para você. Olha, eu posso comentar? Pode. Eu quero comentar, porque eu não conhecia a Samara pessoalmente. Conhecia sobre o trabalho dela, mas nos conhecemos pessoalmente agora. Minutos antes da gravação, e a gente não conversou previamente. Ela não sabe o meu trabalho, ela não sabe o que eu faço. Estamos nos conhecendo agora. E ela falou coisas que têm absoluto sentido, né? E sobre os caminhos, eu trabalho tanto com a parte de comunicação, porque eu sou jornalista de formação, mas eu também sou professora de yoga e terapeuta integrativa. E agora eu estou indo mais por esse caminho também. Inclusive, a gente vai fazer a imersão na Índia. Eu e a Vivi, em novembro desse ano. É um caminho novo aí já que se abre, direcionado. Então, tudo que você trouxe faz muito sentido. Muito obrigada, uma honra. Eu que agradeço. Aproveite e já conta um pouco sobre essa imersão. Sim, a gente vai no dia 11 de novembro. Quem quiser
conhecer um pouquinho da Índia. A gente estava conversando sobre isso hoje, eu e a Vivi, que não tem como você ir para uma viagem como essa. Tem vários lugares no mundo, a Índia é um desses lugares, né? Assim como o Egito também é um lugar que tem uma egrégora muito forte de espiritualidade. Então, não tem como não virar a chave, né? Então, quando a gente faz uma viagem, é um autoconhecimento profundo, intenso. Então, quem se interessar, pode procurar a gente nas redes sociais, Michele Palermi ou Vivi Petersen, Vivi Astrológica. Michele, fico feliz que você tenha gostado. Fez total sentido, então, para você. Total sentido. Uma honra. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Michele, te agradeço por essa participação. Agradeço. Depois de uma leitura incrível como essa aqui, onde a nossa querida Samara fez ao vivo, para você ter um gostinho do que vai acontecer no Vibe Day ou qualquer outro evento, né, Samara, que você esteja para acompanhar os eventos onde a Samara ela vai estar fazendo a leitura de borra de café, porque é só ao vivo. Qual que é o seu Instagram, Samara? É @SamaraBessaibes. Samara Bessaibes. Lá tem toda a sua agenda. Tem no YouTube também, Samara Tarô, né? O Facebook, as duas páginas, Samara Bessaibes 1, 2 e a fanpage Borra de Café e Tarô Egípcio. Tarô Egípcio. E o TikTok também. E o TikTok. Tá em todas as plataformas, né? Sim. Olha, para você que acabou de chegar aqui no YouTube, ou para você que estava nos acompanhando, você já viu que mudou o cenário aqui. Agora a gente vai falar sobre o oráculo egípcio de moedas. Um oráculo onde a própria Samara criou, né, Samara? Sim. Como que surgiu essa ideia de criar este oráculo? Olha só, pessoal, são 28 anos atrás, eu comecei a ter muitos sonhos e vivências no Egito. Aí sim. Foram vários anos, mas esses sonhos foram os que mais me marcaram. E eu sonhei que eu jogava moedas, mas não eram moedas, eram medalhas. Que naquela época, muitos séculos, eu sonhava que eu jogava 3 medalhas de ouro na areia. E a areia não era alaranjada, era uma areia bege mesmo. E eu tive um sonho. Depois eu tive um outro sonho, que eu morava numa casinha muito simples de barro na frente do Rio Nilo, no Egito. E que tinha um soldado na porta. Eu me lembro um pouco da roupa, fiquei assustada vendo o rio, um rio verde mais escuro, que depois eu fui comprovar isso quando eu fui para o Egito. E 28 anos atrás, ou mais, né? Mais, porque eu criei esse oráculo há 28 anos. Eu tive essas reminiscências, tive esses sonhos que eu lia para um povo mais alto do Egito. Mas eu também tive uma sequência de sonhos que eu faleci naquela casa sozinha, de barro, em frente do Rio Nilo. E aquilo me assustou muito, acordei chorando desesperada, eu não sabia onde eu estava. E eu sempre tive muito sonho, desde pequena, sonhando com o mar, sabe? Sempre sonhei muito com o mar. E sonhar com o deserto, com areia, com o Rio Nilo. Ficou pensativa, falei, que é né? O que isso? está acontecendo? E eu comecei a desenvolver. Aí eu fui para as reminiscências assim. Na época, eu não fiz regressão, eu fiz... eu tenho um outro nome que você volta no tempo, que eu até esqueci agora, que faz tantos anos, né? E era uma amiga terapeuta e eu ficava consciente, fazia o 10 a 0, do 0 a 10 e eu entrava já nas minhas reminiscências. E eu era mesmo uma pitonisa de muitos e muitos séculos atrás no Egito, no Antigo Egito. Ele ia nos palácios, lia... De repente, na época sacerdotal, mas eu não me via. Eu via as minhas mãos, mas eu não me via. E via que era eu. As medalhas. Nessa época eu não me via, mas nos meus sonhos era eu. E nessas, tipo regressão, nossa, eu acordava muito mal. Acordava mal. Depois teve uma época que eu ficava muito bem, que eu não acordava, né? Era consciente, né? E aí eu falei, eu vou montar esse oráculo, isso é um oráculo, eu vou montar. E aí, graças à minha grande mestra Samira Samia, da Borra de Café, eu comecei a passar tudo para ela. Falar, ai, Samara, você teve vivida nas primeiras dinastias. Foi muito complicado, aquela época era muito difícil, porque essa minha mestra, ela
É do Egito, e ela não é do Egito, mas o espírito dela é. Foi a segunda precursora de dança do ventre no Brasil, da arte da dança, né? E árabe. Foi muito complicado o que ela vivenciou aqui, imagina, quase 50, 60 anos atrás. E aí ela foi me explicando e eu falei, você vai ter que pôr tudo no papel que você lembra, como você lembra. E aí eu comecei a ter insights. Vou desenvolver com pedras, com as moedas, que é um oráculo egípcio de moedas, não é um oráculo de moedas egípcias, é diferente, você pode usar qualquer moeda. Então eu uso as moedas acobreadas e uso moedas apropriadas. Eu tenho no meio moedas egípcias? Sim, eu tenho porque eu fui para o Egito e eu uso, mas a maioria delas não. São nacionais, é de Portugal, tem moedas da Alemanha, tem moedas dos Estados Unidos, qualquer tipo de moeda, moedas nacionais, qualquer uma você pode jogar. E eu comecei a desenvolvi 28 anos. Há 18 anos atrás, eu entrei na primeira Mystic Fair com esse oráculo, porque naquela época não podia repetir oráculo para você entrar na Mystic Fair. Então, isso era ponto pacífico para o Claudinei, para a Noêmia, né? Que foram também os precursores da Mystic Fair. E eu entrei com esse oráculo. Mas o primeiro oráculo era com a areia que o meu amigo trouxe do Saara. Que bacana. Como ficou difícil ele voltar para o Brasil, ele mudou para a Rússia, inclusive. Um grande beijo para você, Alwell. E aí ele me trouxe essa areia, que foi bem difícil para ele poder pegar. E ele me trouxe. Então, a manutenção da areia, o preparo da areia, era muito trabalhoso. E era muito pesado levar para os eventos. Tanto é que eu levei em poucos eventos. Depois eu mudei a estratégia. Falei, não dá mais. E ele também não veio mais para o Brasil. E quando ele vinha, ele, né, já não passava muito aqui. Ele ficava mais no Rio de Janeiro. Então, foi se distanciando. Aí eu tive que bolar onde eu poderia jogar, onde não interferisse. E foi assim. Eu, depois desses 28 anos, há 2 anos atrás, eu lancei o meu livro na Astral TV com o Edu Scarfon. Que nós temos aqui. Isso é um livro onde as pessoas podem aprender? Sim, tudo. Você pode abrir, tá? Ele é inteiro colorido, é instrutivo, tem as caídas das moedas, a forma como você joga, de que forma você lê, todas as instruções possíveis. De que forma as pessoas podem adquirir? Ligando para mim no físico e também pela plataforma, né? Hotmart. Tá, vocês entram lá na bio do meu Instagram, @SamaraBessaibes, tá tudo explicadinho para adquirir do formato e-book. E até onde eu sei, a única professora realmente que tem o livro, que criou o próprio oráculo, né, Sandra? O próprio oráculo, no mundo todo, porque você não pode abrir um IBS, etc., né? Tem os direitos autorais, se tem o mesmo nome, o mesmo conteúdo, mudou o nome, às vezes muda alguma coisa. Não tem, eu sou a criadora. Exatamente por causa dos sonhos, de toda uma vivência que eu tive em relação a isso. Eu chorava porque eu não entendia. Porque a gente, né? A minha vida, cuidando de casa, cuidando de filho, trabalhava fora. Eu trabalhava em 3 trabalhos diferentes, Cláudio. Eu tinha um trabalho fixo e 2... fazendo os meus shows, oráculo. Isso quando eu não pegava uns outros bicos, né? Porque eu trabalhei mais ou menos 14 anos em hospital. Então, eu também tive a minha vida no sistema. Então, assim, eu tinha que conciliar tudo. Família. E aí ficou muito complicado. Eu tinha que trabalhar, tinha que fazer compra, tinha que cuidar também da minha família. E aí eu tive que pegar fio por fio, e foi essa grande, maravilhosa amiga e professora e mestra, Samira Sâmia. Ela falou, você ordena, faz o que você fazia no sonho. Aí você pode complementar com a sua intuição, te mostra, te revela. Aí eu criei o Oráculo Egípcio de Moedas. Mas, para criar o livro, eu tive uma ajuda muito grande do meu irmão, Gerson Dotti, e tive uma grande ajuda do Leandro Rossini. Então, ele falou, olha, você sabe como jogar. Agora nós temos que passar isso e organizar e ordenar no papel. Então, eles me deram muita ajuda. Oráculo Egípcio de Moedas. Esse já é o volume 2 e esse é o volume 1.
Samara, como que funciona aqui? Esse lado de moedas pratas dizem uma coisa, ou a outra dourada diz outras orientações? Não, Como que funciona? Como você quiser. As moedas sempre número ímpar, de 3 a 11. Eu sempre jogo com 11. Como eu vim para cá, né? Eu trouxe só 7 moedas. Você pode jogar com moedas prateadas, de alpaca, como você quiser. As de ouro, que na época eram medalhas de ouro, e hoje fica muito complicado para a gente, mas você pode usar as douradas ou as cobreadas. Eu gosto das cobreadas. Quando nós lemos, o que, que você vai ter na moeda? Você tem a esfinge, que é a face. E o outro lado pode ser ponte, numerologia, números, né? Qualquer coisa, mas todas as moedas têm que ter uma esfinge. Esse é o grande lance, que é sim ou não. Então, não adianta você jogar com moedas pares, porque pode empatar. E aí você não sabe a resposta. Então, é uma leitura objetiva, uma leitura prática, que você joga, faz uma pergunta. Pode ser mental. Pode ser mental, se você quiser. Pode ser uma pergunta mental, então eu fiz uma pergunta mental. Foi. Olha, tem um caminho aí positivo com algumas situações ainda que não foram totalmente definidas. Eu não posso chamar de obstáculo. Alguns impedimentos, poucos. Mas é assim, é bem interessante. Você também vê se consegue dormir. Dormir bem. Por incrível que pareça, 3 horas da manhã todos os dias eu acordo. Puxa, está sendo trabalhado no seu DNA, na sua espiritualidade, tá? Não pensa coisa negativa. Então, aqui o caminho é positivo, mas com alguns aí, não é entrave, é algumas decisões que talvez não foram definidas ainda. Tá. O oráculo egípcio de moedas, ele só responde sim ou não? Não, ele conta, né, algumas coisas, que nem foi agora. Eu podia até dizer assim para você, sim, não. Eu, como tenho mais prática, eu também sou a criadora, eu já expando. E quando as pessoas compram o livro e começam a desenvolver, elas começam também a desenvolver a sua própria técnica. O método delas. Perfeito. Posso fazer outra pergunta? Agora vou fazer uma pergunta. Queria saber sobre o lado profissional. O que esperar? Olha, tem outro caminho traçado para você dentro dessa expansão. Bacana. Se eu tivesse lido a borra para você, né, como foi, eu falei, opa, tem outro caminho aí. Mas tem um outro de expansão. Eu estou falando para você deixar o que faz, não é isso, é que vai tomar uma outra proporção, de uma outra forma, e está trazendo dentro desse aspecto conquistas, mas assim, a proteção espiritual tem que ser altíssima. Não tem como. Aí você pode me perguntar, mas Samara, se você lê moedas, eu tenho os escaravelhos, porque eu me baseio, eu gosto por causa da energia. Os escaravelhos é o símbolo da longevidade, da positividade. Pode pegar. Posso? Pode, deve. Escaravelhos. E eu gosto das pedras. Por que as pedras? Porque as pedras, todo oráculo, pode ver. Eu coloquei pedras também na borra de café. Elas filtram. E elas limpam, elas purificam, energias. Elas ajudam. Mas nesse oráculo, dentro do livro, tem todos os significados das pedras que você quer usar. E você pode fazer as correlações perto. Então, assim, cuide da sua saúde, tem a elevação espiritual alta para isso, virão também, talvez, outros oráculos, outros estudos, outras terapias. E como você está falando do profissional, o profissional já está abrindo uma margem de um novo caminho. Você não conhece esse caminho. É um novo, é uma nova trajetória. Que bacana. Nossa, que interessante. Esse oráculo, amei. Quando eu entrei na Mystic Fair, a primeira menina, olha, a Noêmia, né, que é a mãe do Claudinei Prieto, ela falou, nossa, eu estou abismada com esse oráculo, que diferente. E ainda tinha uma madeira que segurava a areia, para a areia não se dissipar. E aí você fala, mas a moeda pode cair fora. Eu não sei, pode. Essa leitura de moeda tem a ver com búzios? Claro que não. Totalmente diferente. Porque eu não sou da linha, respeito quem é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com orixás, não tem nada a ver. Tem a ver com o oráculo egípcio de moedas. Perfeito.
Sâmara, para quem está nos acompanhando agora, aqui no nosso canal do YouTube, do Vibe em Conversa, ou aqui na Rádio Vibe Mundial, nos 2 canais oficiais. Sim. Esse oráculo de moedas eu posso fazer à distância? Eu ou não? Posso. Esse é diferente da cafeomancia, da borra, da borra de café. Eu jogo online. Eu jogo online. Mostro, eu abaixo a câmera que a pessoa está vendo, porque não dá, né? Se eu estou falando que a pessoa não dá para ficar direto no oráculo, não é um jogo presencial. E eu jogo online para a pessoa. Posso tirar uma dúvida aqui, como oraculista que sou? Você me falou que vão abrir outros caminhos aqui. Isso você viu por causa que uma moeda ela deu mais uma inclinação? Foi o que eu imaginei. Que legal. Você viu? Você já está conectado. Eu percebi. E a gente faz a conexão, né? Tem situações que está muito difícil. Qual que é a maior situação difícil para um oráculo? É a pessoa quando está doente, está adoecida, está saindo de um tratamento muito forte ou vai entrar num tratamento muito forte. E aí, de repente, quando você lê as moedas, ela fica totalmente assim, ó, tudo agrupada. E tem o seu simbolismo. Tem o seu significado. Só que eu não vou dizer para ela um negativo, alguma coisa de dificuldade, obstáculos, ou vai demorar muito esse tratamento. Não falam. Só que eu falo a verdade. Ó, vai ser desafiador para você. Você vai ter que ser muito forte, muito positivo, muito próspero. Mente, sabe? E você vai conseguir, você vai superar. É isso que nós fazemos, uma leitura. Não é pôr a pessoa para baixo. Aí a pessoa fala, mas você não está falando a verdade. Estou falando a verdade. Estou. Porque mesmo que sair, que ela não vai passar, não tem tanto tempo e a medicação, o tratamento, a cirurgia não vai adiantar, jamais eu falarei. Jamais eu falaria. Jamais eu falo. Então, isso é ética. Por quê? Porque naquele momento ela tem que acreditar que tudo está dando certo e vai dar certo. Se está perto dela cumprir um tempo, menina, quem sou eu para dizer que o tempo dela cumpriu-se? Não podemos. Não podemos, gente, de verdade. Mas você não está usando, sendo franca, sendo verdadeira. Claro que eu estou. Porque uma pessoa que não tem um entendimento ou que acha que não vai adiantar nada, ela vai lá e comete uma besteira, Cláudia. Então, qualquer oráculo, você tem que ter a responsabilidade. É por isso que eu sempre falo, a gente está mexendo, lidando com vidas. Com vidas. Às vezes chega uma pessoa tão desnorteada que você dando uma notícia ruim não vai adiantar, vai deixar ela mais desnorteada ainda. Por isso que tem que ter esse cuidado. Sim, né? Por quê? Eu não lido e não faço previsões. Vocês já me viram em algum programa fazendo previsão? Não. É que eles, né, na mídia, gostam de colocar previsão, mas eu já falo, não fala previsão, não faço. Eu lido com probabilidades, de 1 minuto até 3 anos. Quem sou eu para fazer uma previsão de morte, disso, daquilo? Não, nós sabemos algumas coisas, mas nós temos que aprender a nos reter. Não, essa informação não é para ser passada. Não temos autorização dos mentores, ou os mentores da própria pessoa. Tem pessoa que senta e fala assim, Sâmara, você está vendo o meu mentor, né? Eu falei, não, por quê? Você tá. Eu falei, não, eu não sou clarividente, eu não sou vidente, mas já me informou. Entendeu? Entendi. Só que tem coisas, e quando nós estamos em eventos, ou quando nós estamos em um atendimento presencial, ou até online, nós temos essa mesma capacidade. Se você também usar da sua conexão, da sua humildade, do seu conhecimento. Né? Porque tem muitas pessoas que não estão preparadas para nada hoje em dia. Aí a gente brinca, essa pessoa despertou, ela acordou, despertou, mas alguém quer ouvir coisas negativas? É que nem na borra de café, com a Michele, ela tem um caminho enorme. Todos nós temos obstáculos, tropeços, quedas, desafios, caímos, levantamos, seguimos em frente. Mas é assim que evoluímos também. É assim. Eu tenho clientes que falam, Sâmara, como é que você aguenta trabalhar das 8h30 até as 10, 11 horas da noite, 9 horas? Falei, sim, estou sustentada na luz e é esse o principal. Faça de mim um instrumento, fora esses que nós usamos, de trabalho para orientar, para ajudar. O dia que eu não puder mais trabalhar, não é porque eu não quero, é porque também, né,
já tá no meu tempo. De repente, quem vai precisar ser mais cuidada sou eu, tratada sou eu. Nós e entre nós. Aí as pessoas falam, você não se cuida, você não tem quem cuida, você... Não é assim, mas nós temos responsabilidade também conosco. E quando chegar um tempo, aí você fala, você então lê por obrigação? Jamais, jamais. Se eu conseguir ir, puder ir, tiver autorização, eu vou. Se eu não puder ir, tudo está dando errado para não ir. É bem assim, né? Uma vez não dá, a segunda não dá, a terceira você nem se atreva a ir, porque não é para ir. E siga a sua intuição. E siga a sua intuição, a sua inspiração, possa ouvir, entrar em conexão com seus mentores, com seu guardião, que isso é muito importante. Você está mexendo com a energia, está lidando, não é nem mexendo, a palavra correta, ouvindo a outra pessoa que tem uma outra egrégora, que tem uma outra linha, que tem uma outra energia, uma outra vibração. Então, as pessoas têm que estudar muito. A gente não para de estudar, Cláudio. Não é porque eu desenvolvi, porque eu leio o tarô egípcio. E aí você também pode, né, faz a conexão. A gente faz a conexão. Você utiliza as duas ferramentas. Eu utilizo... Tem gente que no evento não dá, né? Mas... Se não chegou ninguém, de repente, eu vou pagar 2 consultas, porque eu quero a borra, eu quero oráculo, eu quero tarô, eu quero a numerologia, faz um combo. Porque eu já faço um combo no atendimento, né? Entro com a borra de café, a numerologia e o tarô. O que você quer ver? Vamos ver sobre amor? Agora eu tô romântico, eu não queria amor não, mas hoje eu quero saber sobre amor. E olha, eu tirei o tarô certo. Esse é o tarô de Nefertari, que é o grande amor de Ramsés. E é um tarô de amor. Mais duas. Mais duas? Vamos lá, vamos ver o que vem. Mais uma. O amar e ser amado, que é importantíssimo. Foi um final de ciclo aí muito difícil para você. Tem um novo ciclo chegando maravilhoso. Mas a justiça entrou. E ainda justiça com ressurreição, que a deusa Marte, e vem com toda uma força. Acabou. Agora é o que é correto. Ande na retidão, ande no caminho reto, correto. Porque a justiça, ela não vai falar só de casamento, ela não vai falar só de divórcio, ela não vai falar, ela fala do que é divino também. O cósmico está por você. A responsabilidade nesse amor alinhado a seres e a pessoas que têm não o mesmo perfil, mas escolhas mais parecidas, caminhos parecidos, não iguais, mas parecidos. Então, o que é justo? Pessoas justas, pessoas corretas, não pessoas corruptas, pessoas que não entendem, que não são alinhadas a um entendimento certo. E aí traz a grande, maravilhosa esperança, que para muitos é a estrela, o brilho, o sucesso, é plantar para colher. Eu quero uma pessoa assim, de bom caráter, que atrás do bom caráter virá tudo. Quer escrever? Eu quero uma pessoa assim, assim, assada, assada, assim. Ok. Quer escrever e todo dia você firmar? Sim, para estar alinhada a essa pessoa. Que venha uma pessoa alinhada para você. Que seja correta, que seja justa, que seja positiva. Sem dizer que, se eu não me engano, você é ariano, né? É o regente Marte Ariana, na cabeça. Exatamente. E é o elemento fogo. Então, vamos lembrar. Mesmo que todos os signos tenham a bem-aventurança esse ano, principalmente os de fogo, os de terra, depois os de ar e os de água, que eu falo. Mas os de fogo, eles têm ação, é a atitude. A atitude é muito certa, é muito correta, é tudo. E olha o que está acontecendo no nosso planeta, em relação a todos os elementos. Não é só o fogo, é o ar, olha só o que está dando, olha só o mar, olha só as águas... Olha só, né, a Terra, Basta o que está acontecendo, o que observar. está todos os elementos em ebulição. E conectados. Mas você, que nós estamos falando porque você tirou as cartas, que tem o elemento fogo, é agir, é acionar da melhor forma possível com a tua consciência, com a tua retidão, andar no caminho reto, o que é certo, o que é correto, o que é bom para você. E trazer essa pessoa maravilhosa alinhada a essa positividade no mental, no espiritual, no amor, que depois pode desenvolver mais, né? A primeira situação é esse magnetismo, é o sexo, é o conhecimento, mas se tiver só um alinhamento mental e físico, não vai dar certo a relação. Mas se você tiver o alinhamento espiritual, o amor,
vai fluir muito melhor. Então, vem, mas essas características na pessoa é o principal. Recebo. Samara, então para quem está nos acompanhando agora, você une nos seus atendimentos o tarô e o oráculo egípcio de moedas. Ou não? Eu leio, geralmente nos eventos que é muito rápido, ou eu faço oráculo egípcio, a numerologia e tarô, ou eu faço a borra de café, a numerologia e tarô. Quando eu levo oráculo egípcio, né? Tem lugares que não conhecia, aí eu levei. Tem lugares que já conhece e, de repente, a pessoa... quem que produz o evento prefere mais que eu leve a borra, tal, mas eu levo sempre o oráculo que eu senti vontade de levar. E flui. Perfeito. Samara, eu quero saber o seguinte, qual o maior mito que você quer desmistificar hoje, tanto da cafeomancia quanto do baralho egípcio? Que as pessoas às vezes têm algumas questões. Ele é um tarô egípcio. E o tarô egípcio ele é muito difícil, eu vou ser muito sincera. Dentro de uma carta, porque esse, sem eu saber que você queria perguntar de amor, ele é o Nefertari, lindo, né? Todo dourado. Quantas cartas são? São 78 lâminas, 78. Mas eu não uso os arcanos menores desse, porque é a época do papado e do carteado e não é isso. Tá. E aí, o que eu sigo é o tarô egípcio, que os arcanos menores é a vida cotidiana do antigo egípcio. Então, vocês não vão ver naipes aqui. Vocês vão ver ele é diferente totalmente do tarô. Numerologia, figuras de baixo, de cima, cabala, hieróglifos, e ele traz as cores e também traz os gênios da mitologia egípcia que eu não ensino. E eu já dei muita aula, hoje eu já não dou mais aula. Enfim, é um tarô difícil, não adianta dizer que não é. Se assemelha a algumas coisas? Assemelha. Que nem nós não temos os diabos, nós temos Sete, Bafomé no Antigo Egito, que era o deus do caos. Deus, né? Mas era bem complicado. Então, assim, diferencia muito. Então, eu não posso falar muito do tarô, porque eu sigo um tarô muito diferente. Mas o que eu posso falar da borra de café? Não se faz borra de café online. Online. Se alguém falar que vai fazer online... Não. Como? É você que está lá? Não. Eu não posso tomar o café por você. Eu não posso tomar o café e tirar uma foto para você. Você pode tirar uma foto do café e mandar... Não é a mesma coisa. A energia é outra. Por quê? Porque a pessoa, ela está ali, ela está... Eu não sei o que eu posso dizer para a pessoa. E, de repente, eu posso online? Eu posso, mas não é a pessoa presencial. Então, é um mito você querer ler borra de café online. Isso não existe, é tradição árabe, você tem que tomar o café. O oráculo egípcio de moedas, eu posso online? Posso. O tarô, eu posso online. A numerologia, eu posso. A astrologia, eu posso. Vários oráculos eu posso, mas borra de café, não. Não. Samara, estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso programa. Eu quero que você deixe suas redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar para fazer uma leitura online, no caso, do tarô egípcio e aqui do oráculo egípcio de moedas, que esse dá para fazer online. Online e a numerologia. E a numerologia. Então, o meu fone é 11 99564 4509, @Samara Bessaibes no Insta, o Facebook Samara Bessaibes 1, 2 e borra de café, e no TikTok. São as minhas, né? Quero aprender o oráculo egípcio de moedas. Posso adquirir o livro? Tem algum curso? Ainda não. Dou curso. Ele já está todo explicadinho. Super didático. Está na bio do Instagram, né? A Samara Bessaibes. Lá você pode adquirir do formato e-book ou o físico no meu telefone. E Samara? Sim. O pessoal ficou curioso aqui para fazer a borra de café, a cafeomancia. E você vai estar no evento aqui da Rádio Vibe Mundial. Vou estar, vai ser um prazer receber todos e trabalhar com vocês. Com a borra de café e o tarô egípcio de primeira, né? E a numerologia nesse primeiro evento. Então, para você que nos acompanhou até aqui, ó, leitura de borra de café ao vivo, porque só pode ao vivo, ao né, vivo Samara? E a cores. Amara, muito obrigado. Eu amei o nosso bate-papo. Quero ter você aqui mais vezes. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para quem está nos acompanhando. A câmera é sua. Meus queridos, olha, estamos numa transição aí um pouquinho mais difícil, mas que todos se preservem
com pensamentos positivos, com prosperidade, com iluminação, com força, com bem-aventurança, pensando muito positivamente, né? Se superem naquilo que precisa. Não, nós caímos, tropeçamos, seguimos caminhos às vezes totalmente adversos à nossa vontade e aquilo que a gente, porque não sabemos que nós precisávamos, mas independente de qualquer coisa, luz, iluminação, pensamentos positivos, palavras positivas, bem-aventurança, amar e ser amado, que é muito importante hoje, o amor incondicional mais ainda, e muitas bênçãos para todos. E todos assim, a força maior, o Deus ou a deidade que vocês, né, acreditam, a filosofia de vida, as suas crenças, religiosidades, com muita proteção. Peça essa luz, essa proteção para essa sua evolução, tanto aqui como também em outros orbes, porque estamos muito ligados dimensionalmente. Então, é muito forte o que nós trazemos nessa Terra, e agradeça todos os momentos que nós estamos com os nossos pés neste planeta. Tá bom? Grande beijo a todos. Espero vocês lá no evento. Samara, mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Nos encontramos novamente na próxima segunda-feira, neste mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-horário. Às 16 horas estaremos juntos. Eu sou o Cláudio Guedes, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser.